À medida que nós conhecemos o coração do Pai e a revelação desse amor, certamente muitas coisas, muitos hábitos e costumes nossos vão ser retirados da nossa vida. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Seu sacrifício na cruz foi eterno. Mas à medida então que conhecemos esse amor, esse coração do Pai, Deus irá transformando a nossa vida. Vamos para mais um Café Pastoral? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral. Nós estamos conversando sobre o coração do Pai. Deixa eu ler o texto para você de Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 17. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É muito interessante nós compreendermos o que Paulo está falando aqui à igreja em Roma. Eles estavam entendendo porque eles entendiam a respeito das leis do Império Romano. Havia uma cultura em Roma muito forte, que era a cultura da escravatura e também muitos abortos. Nunca houve na história uma cultura com tantos escravos. Alguns historiadores dizem que só na Itália havia cerca de 3 milhões de escravos. Havia também ali uma lei chamada Lei das 12 Tábuas. Essa lei regulamentava como operar essa escravatura e outros detalhes também a respeito de filhos, como uma constituição nossa. A Lei das 12 Tábuas era muito clara. Os pais tinham autoridade absoluta sobre os seus filhos. Eles poderiam castigá-los. Inclusive, os pais poderiam, até se achassem seus filhos eram merecedores, matá-los, que a lei os amparava. Parece uma coisa tão terrível, tão dura, mas era assim. O pai poderia, por exemplo, deserdar o seu filho ou os seus filhos, e aquele filho ou aquela filha, não teria direito a nada da herança do pai. Isso era muito comum, especialmente entre os ricos. Por exemplo, os senadores, quando viam que seus filhos eram muito mimados, eles deserdavam seus filhos, escolhiam um escravo, e aquele escravo então agora tornava-se herdeiro no lugar daquele filho que era legítimo, que foi deserdado. Então, um escravo era adotado e recebia a herança no lugar do filho biológico. Só tinha um grande detalhe: uma vez que aquele escravo era adotado por filho, jamais o pai poderia deserdá-lo. O filho biológico poderia ser deserdado, mas o filho por adoção, não. Entenda uma coisa, Marcos capítulo 14 diz assim, versículos 33 a 36. Levou consigo Pedro, Tiago e João, Jesus, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, o filho legítimo do Pai, estava se preparando para levar sobre si todos os nossos pecados, transgressões, iniquidades. Ele estava se preparando para gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, como ele levaria sobre si todos os nossos pecados, esses pecados que são nossos, que eram nossos, quebrariam então a comunhão dele com o Pai por um instante. Então, naquele momento, Deus estava abrindo a oportunidade para que cada um de nós nos tornássemos filhos por adoção. Mas o filho adotivo jamais poderia ser deserdado. Jesus se entregou por nós para que fôssemos adotados pelo Pai. É por isso que Paulo diz à igreja de Roma: vocês não têm um espírito que os escravize, que vocês fiquem com medo o tempo todo, porque vocês são filhos por adoção. Aleluia! Então, quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, eles estavam entendendo muito bem o que Paulo estava falando ali naquela carta. Eles estavam compreendendo que eles não eram mais escravos, eles eram filhos por adoção. Só que tem um grande detalhe: Jesus
ele venceu a morte. Aleluia! O diabo foi derrotado. Então Jesus se tornou herdeiro de todas as coisas porque ele venceu a morte. E nós nos tornamos então co-herdeiros com Cristo. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, e Deus pagou a nossa liberdade com o precioso sangue de Cristo Jesus. E Ele nos coloca então numa posição de seus filhos, herdeiros dele, filhos por adoção e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Guarde isso em seu coração para que você conheça mais sobre o coração do Pai, o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama. Deus te dê um dia muito abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom!